Os chineses perderam 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, somente 7 milhões a menos que os soviéticos, os grandes ganhadores da guerra. Os Estados Unidos, que também se dizem vencedores da Segunda Guerra, só perderam 400 mil. E é por causa disso que a China vai fazer uma grande comemoração na próxima semana dos 80 anos do final da guerra. E aproveita a oportunidade para apresentar todo o seu arsenal bélico, seu arsenal de guerra, agora que está também ameaçado pelo Trump dos Estados Unidos. E tem um detalhe importante: lá estarão presentes a grande maioria do núcleo inicial do BRICS, a exceção apenas do Brasil, logicamente que por razões táticas. Agora, uma ligeira explicação da razão dessa nossa ignorância da presença da China na Segunda Guerra Mundial. Aqui o Brasil, de fato, um professor entrevistado e cientista e comentarista político, ele dá a explicação exata, porque não só nós brasileiros, como ocidentais de uma maneira geral, desconhecemos o papel da China na Segunda Guerra Mundial. Olha a explicação dele. Educados por Hollywood, por que não se fala dos 20 milhões de chineses mortos na Segunda Guerra? E aqui lá embaixo ele diz, não é? Nessa entrevista ao Brasil de Fato, chama-se Marco Fernandes, geopolítico, que aponta duas razões para esse apagamento. Primeiro, porque vidas chinesas não importam para o Ocidente. E segundo, porque não teve filmes de Hollywood contando a história da resistência chinesa ao fascismo japonês. Simples assim, fomos educados por Hollywood. São gerações e gerações, afirma. Fernandes lembra que o primeiro filme de Hollywood sobre a Segunda Guerra foi lançado em 1946, logo após o fim do conflito. Os melhores anos das nossas vidas, vencedor de 7 Oscars. Desde então, dezenas de produções abordaram a guerra sob a ótica estadunidense. Eu peguei aqui um material muito interessante da CNN Brasil, que fez ali um apanhado muito breve, não é, do que será essa parada e quem vai participar dessa parada, que é justamente o BRICS. O BRICS, com a ausência ali de seu núcleo inicial do Brasil, logicamente por razões táticas, o Brasil não quer provocar os Estados Unidos, sobretudo neste momento aí de muita tensão, por causa do cerco à Venezuela promovido, o cerco naval promovido pelo governo Trump. Mas tanto o presidente Xi Jinping quanto o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, dois grandes comandantes ali daquela área do Oriente, eles estiveram com o presidente Lula através de telefonemas. E ontem, salvo engano, o ministro das Relações Exteriores se entendeu com o nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, onde certamente o assunto foi tratado. Mas vejamos primeiro aqui essa reportagem da CNN Brasil. Terá a participação de 10 mil soldados, mais de 100 aeronaves e centenas de equipamentos bélicos terrestres. Segundo oficiais chineses, todos os produtos foram fabricados na própria China e vários deles serão vistos em público pela primeira vez. A demonstração de força vem na esteira de uma postura mais assertiva de Pequim sobre disputas regionais, como no caso de Taiwan. O desfile também mostra a unidade entre Kim Jong-un, Xi Jinping e Vladimir Putin. Os líderes das maiores autocracias do planeta
serão fotografados pela primeira vez juntos. Kim Jong-un não costuma deixar a Coreia do Norte, tendo feito apenas 10 viagens internacionais desde que tomou posse em 2011. Na última delas, visitou justamente Vladimir Putin na Rússia. Os dois países mantiveram forte aproximação nos últimos meses, com o envio de tropas norte-coreanas para combater na guerra da Ucrânia. Já a China é o maior importador de produtos russos, comprando 129 bilhões de dólares em mercadorias, e um dos principais financiadores do regime da família Kim. Além do desfile militar, a China também cedia a Organização da Cooperação de Xangai, um comitê de segurança regional formado majoritariamente por países asiáticos. Entre os participantes do comitê estão Putin e o presidente da Índia, Narendra Modi, além de representantes do Irã. Ora, o Narendra Modi, o presidente da Índia, aí já considerada a quinta maior potência do mundo, não somente do ponto de vista militar e econômico, mas principalmente tecnológico, ele talvez seja a terceira potência mundial em termos de tecnologia. Então, o Narendra Modi também se encontrou telefonicamente com o presidente Lula, com que inclusive acertaram, os dois, uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à Índia. Não esqueçamos do núcleo inicial do BRICS, constituído justamente das iniciais dos países Brasil, B, Rússia, R, I de Índia, C de China e S de África do Sul, na sua versão em inglês Southern Africa. Mas agora já está expandido para cerca de 20 membros, incluindo ali o Irã, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e também a Turquia. A primeira viagem de Modi para a China em 7 anos acontece pouco depois da imposição de uma tarifa de 50% dos americanos contra produtos indianos. Com isso, a Índia, rival histórica dos chineses, faz breves acenos econômicos, indicando uma aproximação com Pequim. O cientista político aqui, o Paulo Filho, lá do Rio de Janeiro, ele é um dos entrevistados desse programa aqui, WW, da CNN Brasil, e ele foi indagado justamente como é que fica essa situação da Índia, não é? A Índia, que é um grande aliado dos Estados Unidos, mas que sofreu esse tarifaço e, por causa disso, está sendo obrigada a se aproximar cada vez mais da China. E por quê? Justamente para se defender da ameaça trumpiana. O que acontece é que o presidente Trump, com a política que ele está adotando, ele acaba, de certa forma, empurrando atores como a Índia, atores que têm liberdade de ação no cenário internacional. É bom lembrar que a Índia sabe que ela é geopoliticamente muito importante para os Estados Unidos para contrabalançar o poderio chinês na Ásia. É a maior população do planeta, atualmente é a quinta economia, caminhando rapidamente para se tornar a terceira economia. A Índia é um país muito importante no sistema internacional. E na medida que os Estados Unidos impõem uma tarifa de 50% aos produtos indianos, a Índia tem como reagir e ela está reagindo. Ela está mostrando ao presidente Trump que ela tem opções na China, encontra opções na China, no chamado sul global, né? Então, é isso que nós estamos observando. E tudo isso acontece no momento em que as tensões continuam altas lá na Ásia. Nós estamos tendo, essa semana, o primeiro exercício da história entre submarinos da Marinha Russa e da Marinha Chinesa, que saíram em patrulha conjunta no Mar do Japão, no Mar do Leste da China, estão ali em torno de Taiwan. Isso não é trivial, isso é muito importante. E estamos vendo os Estados Unidos fazerem um exercício militar com o Japão e colocando pela primeira vez na história também o míssil Typhoon desdobrado em território japonês, o que já causou, já provocou protestos por parte dos russos, né? Então, tudo isso acontece nesse meio, nessa medição de forças constantes
entre os Estados Unidos e seus aliados, entre a China, a Rússia e seus aliados.